Padre Fábio, gostaria de saber o seguinte: quando nós somos magoados e perdoamos as pessoas, mas lá no fundo do nosso coração a gente ainda sente uma tristeza, isso é sinal de que a gente não perdoou realmente? Maria, o perdão ele não é uma como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão. Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu, mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na sua palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar. Ele chega a ser radical em dizer, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo ele fala, não só 7 vezes 7, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar. E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, Às vezes eu fico pensando que nós, porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio. Que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno. Daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde. Os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus.
Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço. A substância que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade. Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito. Há vacinas que os períodos são mais longos. 2, 3, 4 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses. Para você estar de fato protegido. Eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não. A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa, a gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar, a gente falava aqui dos livros anteriormente, quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não, mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus, cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração. É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído, uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão. Põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro, porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar, você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Que o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego?
No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como esse exame vai identificar as toxinas que nos adoecem. São os hormônios que são contrários a nós, que até engordam. Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular. E você, bobão, achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa, lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também. A gente precisa levar-se diariamente ao tribunal, onde nós somos o réu e nós somos o juiz. Eu preciso diariamente me colocar, o dia termina, preciso me colocar no tribunal, e lá eu sou réu e sou juiz, porque é a oportunidade que eu tenho de desvendar as mentiras que eu contei para mim, de desvendar as mentiras que eu contei aos outros, aqueles embustes da minha personalidade, que se eu não tomo cuidado, eu me transformo nos embustes. Exatamente. Nas máscaras, nas hipocrisias. Então eu diariamente me levar a esse tribunal, onde só a honestidade é permitida. E aqui entra a grande questão. Todos nós carecemos entrar neste contexto da luz. Iluminar o nosso jeito de ser para descobrir onde que nós somos excessivos, onde nós somos cruéis, onde é que nós matamos o outro com a nossa palavra, com a nossa opinião, onde com a o outro nossa é mais arrogância. que a gente também, que a gente precisa permitir isso. Às vezes eu vejo que pelo menos a minha experiência é tão boa quando eu encontro alguém que é muito melhor do que eu em um lugar que eu sei que eu sou frágil, que eu sei que eu não tenho aquela habilidade, eu encontro a engrenagem exata, não na utilidade daquela pessoa, mas no reconhecimento pleno, assim, O significado dela ali. Da diferença e do quanto eu sou melhor com essa convivência, com o diferente do outro, assim, com o que ele me desafia. E é tão intrigante, porque tem pessoas que você vai conhecer e que você convive até, você se irrita com o jeito do outro, porque ele é do jeito que você gostaria de ser e não consegue. A sua maneira de ser. De ser, para mim, é bem isso. Já pode o que há de ruim. É verdade. O outro, pelo simples fato dele estar ao meu lado, ele já me interroga. Sem dizer nada. Né? Ele vivendo ao meu lado, sendo meu vizinho, ele me interroga. Mas a gente tem que baixar as armas. É esforço interior. A gente não consegue perdoar. Às vezes a gente carrega doenças, expressões enfermas de pedras guardadas. Né? A gente vai ficando feio à medida que nós vamos carregando os rancores. A gente vai ficando amargo, né? Um rosto enrijecido de pedra que a gente guarda para tantos e que é aquela história, se eu machuco o outro, eu me machuquei primeiro, né? E o rancor vai ficando impregnado na casa da gente. Impressionante como a matéria absorve isso. A casa da gente, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a gente vai depositando isso no guarda-roupa da gente. E nós vamos impregnando mesmo. Às vezes a gente entra dentro de uma casa e você não sabe dizer por que você não se sente bem ali. A gente sente. Né? Nossa, a gente Parece sente que tem um fardo no ar. É a vida que se expressa em tudo que a gente escolhe. Nos detalhes, né? Em todos os detalhes tem
o que a gente ama, o motivo dos nossos amores. Nos detalhes da minha casa, nos detalhes em mim mesmo, eu expresso o estado que eu estou e o que realmente eu amo, em qual ordem eu amo. Que lugar que eu ocupo. Intensidade, né? Porque é a minha capacidade de também fazer a minha parte, de abrir a gaveta e falar, essa gaveta é uma expressão da minha alma. Tem excessos aqui. Então, ao triar o que eu guardo e insisto em guardar, é como se eu estivesse fazendo um exercício espiritual também. Ziza, você falou uma coisa que é muito certa. Nós somos muito cruéis. E essa semana eu estou especificando com quem eu sou cruel. E eu desafio você em casa. Com quem você exerce a sua crueldade? Porque por mais que uma pessoa seja boa, em algum momento da vida ela descobre um Cristo para fazer cruel. Hoje eu até chorei sobre esse fato. Quando eu comecei a identificar que a minha crueldade, ela é justificada. Eu tenho todos os argumentos. Como eu careço da lógica, e eu sou naturalmente lógico, então eu careço a argumentar, a regimentar todos os motivos pelos quais eu estou sendo cruel. E não tem crueldade maior que essa. Não fica espaço nenhum para você se arrepender, para você se reconhecer. Não fica espaço para o arrependimento. Vai ficando pesado, né? Vai ficando bem pesado. E de repente o outro acaba sendo um espelho daquilo que você mais nega em si mesmo. Quando você começa a perceber que o outro te faz um mal quando você está sendo cruel com ele, porque ele reflete um insucesso, um fato que eu acho vergonhoso para mim. Porque não é bom ser cruel. Eu acho que é tão libertador quando a gente consegue dizer pra gente, eu não mereço nada. Pode parecer cruel isso. Mas quando você se desprende dessa necessidade de merecer alguma coisa, que às vezes o que me dificulta no relacionamento com você, eu achar que eu mereço a sua atenção, sim, que você faça isso por mim, que você faça aquilo, isso. Então, se por acaso eu consigo deixar de achar que eu mereço, a minha relação com você fica muito mais gratuita e de repente você vai me surpreender com aquilo que eu não acho que eu mereço, mas que aconteceu. A lógica do merecimento é muito cruel nos relacionamentos. A gente vai para a relação com o outro colocando sobre ele um fardo muito grande. Eu mereço que você me trate assim, que você faça aquilo. Você tem que fazer aquilo, esse tem que, ai meu Deus. E é claro que tem muitas coisas que a gente merece, a questão é uma dignidade humana, nós não vamos abrir mão da nossa dignidade humana. Eu mereço ser respeitado o tempo todo. Eu estou falando do supérfluo, que às vezes nós vamos colocando no contexto dos nossos relacionamentos, e isso vai dificultando muito a reconciliação com o outro. Dificulta. Porque o perdão também é isso. Eu admitir que você não tem a obrigação de corresponder às minhas expectativas. E eu tenho que admitir, aprender, assimilar e me instalar nesse lugar. Porque às vezes você diz que perdoou e fica ruminando a história a vida inteira. E não é perdão isso. Eu acho que a gente não é capaz de perdoar o outro se a gente não se reconhece plenamente capaz de cometer muitas maldades na vida. Se eu não reconheço que eu tenho maldade, que eu sou capaz de errar muito, eu não vou conseguir conceder isso ao outro e confiar. Há 2 semanas atrás eu pude ter um diálogo maravilhoso com meu ex-marido. Já me corrigiram que não posso dizer que é meu ex-marido, que meu casamento já foi nulo. Declarado nulo, né? Então, meu antigo amigo. Seu amigo, né? Meu amigo, isso mesmo. É uma pessoa que fez muito bem também. Foi lindo, um homem porque... que exerceu um papel na sua vida muito importante. Sim, e foi muito humilde da parte dele, porque ele me disse que ele precisava viver um meia-culpa. Ele precisava me dizer as coisas que ele estava percebendo só agora. Como amigos mesmo. Vocês ficaram quanto tempo juntos, Isa? Ficamos 3 anos e meio. Casados 2 anos e a declaração de nulidade saiu agora? Saiu em dezembro do ano passado. Do ano passado. 18, solteiríssima. Cristóvão Bastos, convivendo muito com ele agora, porque nós estamos produzindo um trabalho que a gente vai lançar no início do ano que vem. Então, é um gênio, Cristóvão, um dos maiores compositores da nossa música, um grande maestro. Então a gente estava conversando sobre solidão, ele falou assim, como eu sou necessitado de solidão, e só agora isso tem crescido dentro dele, disse. Mas para um homem que é casado é difícil chegar em casa e você viver a solidão. Tem que saber calibrar bem, assim, equilibrar bem o tempo, né?
Tem que ter compreensão mútua também, porque tem métiers que não precisam tanto de solidão, mas a arte precisa. Imagina você fazer os seus mosaicos com as crianças correndo pela casa. Eu admito que eu sinto falta. Eu gosto de viajar sozinha às vezes. Mas como nós somos prolixos, eu não sei do que a gente está falando. Eu estava dizendo que eu me encontrei com o Jota e foi muito bonito a atitude dele de reconhecimento, assim, e de alívio em poder ter espaço de me pedir perdão e de eu perdoar, e de eu também pedir, ele também perdoar. Eu acho que o perdão é uma atitude violenta por dentro, corajosa, mas ela é uma faxineira, é uma atitude muito faxineira. A gente guarda pedras se não perdoa, porque você tem que saber a diferença de expectativa e de esperança. Dois conceitos muito diferentes. E expectativa você enche o outro do que ele não consegue carregar. E de esperança você tem que admitir que ele pode não conseguir o que você deseja e se perguntar, eu aceito mesmo assim? Interessante, Ziza, você, ao abrir mão de todo aquele contexto que você tinha, ainda que não tenha sido muito consciente em você, que tenha sido um movimento natural do seu casamento, das escolhas que você estava fazendo naquela hora, você se exercitou naquilo que eu acho que é mais sublime na vida de uma pessoa, que é ela ser capaz de renunciar o que alcançou. Não de si mesmo, porque isso a gente nunca vai abrir mão. Mas quando você é capaz de olhar para o sucesso que você faz e você dizer, isso não é o mais importante para mim. Não é tudo. Saber sair de cena, não é verdade? O renunciar a si mesmo não é esquecer quem a gente é renunciar os excessos daquilo que trazemos, não é? É olhar para o sofrimento que eu tenho e ser capaz de renunciar os excessos que ele me causa. Então eu fico com a parte que pode me ensinar. A dimensão pedagógica de um fato, a dimensão pedagógica de uma tragédia. E volto ao que eu estava dizendo. Quando você vê nessas religiões sérias que partem de um princípio amor a Deus, respeito ao homem, que eu acho que é a díade mais honesta que toda religião precisa viver, é justamente quando nos ensina, e eu estou muito feliz em ser cristão, me sinto muito confortável a partir da palavra de Jesus, que me ensina o caminho da leveza, o caminho do meio, como dizem os budistas, que é justamente a busca desse equilíbrio, que me permite relativizar tudo que a vida me deu, de não supervalorizar o que materialmente eu pude alcançar, aquilo que, até espiritualmente, porque a vaidade espiritual é muito perigosa. Mais eu acho, mais ilusória, né? Porque a gente veste de bem o que é mal. Você imaginou se você hoje fosse dormir vaidosa com o que Deus já fez na sua vida? Eu tenho que dormir pelado dessa vaidade. Né? É verdade, eu tenho que dormir, eu tenho que desnudar minha alma diariamente e dizer, o que Deus fez em mim serviu até hoje. Acho que isso isso é maravilhoso da nossa igreja, assim, mas especialmente do convite de Cristo, do exame de consciência, né? Dessa coisa de todo dia se confessar, olhar para si mesmo e o exercício lá do comecinho dos nossos filósofos, né, que deram suporte para tudo que a gente tem para se organizar internamente hoje, mas o se lembrar com fidelidade, contar para si mesmo de novo, com extrema fidelidade, tudo que realmente você viveu, mas especialmente o que ninguém viu. Agora, Celine Dion anunciou que coisa linda, né? Que vai parar de cantar por um tempo indeterminado. Meu Deus. Da mesma maneira como ela fez quando ela teve o último filho dela. Quanto tempo ela ficou? Uns 4 anos sem cantar? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu tive a oportunidade de ouvi-la num daqueles shows do Retorno. Quando eu ouvi aquela mulher cantando, aquela produção toda, eu falei, meu Deus, como é que essa mulher um dia cogitou a possibilidade de parar isso? Acho que ela cancelou agora mais de 180 shows. Não tem previsão de volta. Por causa do marido, ela parou para cuidar do marido. Não tem previsão de volta. Essa capacidade de relativizar o sucesso que faz, isso é muito nobre, minha gente. Isso é muito difícil. Sair de cena. Aí às vezes a gente vê a gente apegado a umas misérias que deveriam nos envergonhar, não é verdade? Uma mulher como essa, posso usar um termo impróprio, ela me evangeliza. Sim. Ela me evangeliza com essa atitude dela. Também. Ao ser capaz de escolher a família dela.
Olha, minha família é mais importante do que tudo isso que é grandioso aos olhos do outro. Uma pessoa optar pelo bastidor. Bastidores e que ficar a gente não vê, feliz, e e ficar em paz, e saber que ela continua no eixo. E se sair de cena e ficar infeliz, não é sair de cena, né? Sua alma continua lá. Porque daí você seria infeliz e não condiz com a escolha. Mas sair de cena e estar inteiro é realmente uma alma amadurecida, né? Para mim, o grande segredo da vida é a aceitação. Aceitar. O que é aceitar? Baixa a guarda e para de brigar com a vida, né? Acho que o espírito de aceitação, eu me batia muito com essa palavra da Bíblia. Aceita tudo que te acontecer e na dor permanece firme. Porque é no cadinho de humilhação que o homem vai aprender a ser verdadeiramente honrado. Eu pensava, pô, Jesus, aceitar tudo, mas tudo é tudo mesmo? Como pode assim, pôr uma vírgula nisso tudo? Dar uma mudadinha. Aceitar não é ser passivo diante da vida ou das coisas que dependem de mim, mas ter um espírito de aceitação constante te faz muito mais dócil ao que dá certo e ao que não. Você fica muito mais sensível à verdade, sensível à vida, sensível à beleza, mas é uma opção consciente, bem acordada e exigente pela humildade. Né? É um exercício de pequenez mesmo, né? Um exercício... E eu digo que é exercício porque não é muito naturalzinho ser humilde, não. Você tem que ter muita consciência de si mesmo. Não é mesmo. A prepotência, ela se hospeda com muita facilidade. Ela sobe rapidinho. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa num coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas que não estão se amando, que estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo.
como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim. Porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal. Eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado. Porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia. Que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados, chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar os que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo, porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia.
Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, padre. Sei que minha mãe sofre muito,
mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte, muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser para ela realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento,
a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro, então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. Cinco letras, né? Jesus. Então os 5 segredos do amor, no fundo, é viver essa dimensão de Cristo. Cristo vive em mim. Mas essa integridade cristã, esse equilíbrio vital, esse segredo da paz, desse shalom, que é isso, né? Paz é isso, né? É shalom, é integridade, é harmonia, é estar de bem, né? É estar saudável.
estar feliz, ele tem leis de atração. Então, há uma lei da gravidade. Olha que legal. Se eu soltar esse livro, ele vai cair. Ele vai ser atraído para a Terra. Nós também somos atraídos para a Terra. Há uma dimensão terrena que nos atrai. Mas se eu soltar a minha alma, ela vai subir. Então, há uma dimensão de sopro em mim que tende a subir. Santa Teresinha do Menino Jesus tem trechos assim escritos maravilhosos. Ela fala que ela é um passarinho, que Jesus vai levar ela para o céu como num elevador. É a ideia da atração. O Padre Léo tem isso muito claro. Buscai as coisas do alto. Tornou-se um momento crucial na vida dele isso, né? Percebeu? A lei da gravidade... Ele foi muito térreo mesmo, né? A gente que viveu com Léo sabe. Térreo. Tanto que ele enfrentou os desafios. Mas você não tem a impressão de que no final ele estava feito um bicho da seda? Sim. Quer dizer, soltando... virou outra pessoa. Né? Outra pessoa. Meu pai foi assim também. Meu pai também morreu de câncer. E no final da vida, assim, na última semana, eu tinha a impressão que eu estava diante de um anjo. Né? Por quê? Aquela impureza toda do homem que bebia, o homem que fumava... Foi purificada, né? Purificada. Ele pediu, coloca na minha sepultura, eu quis ser bom. Né? As coisas do céu nos atraem. Mas não há só a lei da atração pela terra e atração pelo céu. Há uma atração pelo outro. Uma espécie de libido. Mas não é só uma libido sexual ou sensual ou erótica. Isso também existe e é bom. Não é? Entre casais, maravilhoso o erotismo. O Papa falou isso agora na Amoris Laetitia, na carta maravilhosa para casais. Agora, há uma lei da proximidade que o Papa Francisco... A tendência a me tornar próximo do outro. Estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá agora. Impressionante. A força, o magnetismo. Você não faz ideia a experiência que eu tive com as irmãs dela em Gaza. Ah, você esteve lá agora, Deus, né? Muito tempo eu não me sentia tão tocado. Você está falando, você está descrevendo o que eu vivi. Uma atração térrea numa situação que me elevava. Era uma contradição. Missionárias da caridade, missionárias do amor. Que não se deixam nem fotografar. Não. Eu voltei, inclusive, em breve, eu estou só esperando ir ao ar a reportagem do Fantástico. Eu quero iniciar um trabalho hoje aqui no Brasil de ajuda à comunidade cristã que vive em Gaza, que é liderada pelo Padre Mário. Mas a gente não pode nem fazer propaganda delas. Eu quis ajudar lá no dia, ajudei pessoalmente, mas voltei para o Brasil com um desejo muito grande. E eu pedi, irmã, a gente não pode nem tirar uma foto com a senhora? E ela sorrindo, né? Não. Sim, não, ela diz ou não sorrindo. O sorriso mais lindo do mundo e dizendo, não, nós não fazemos propaganda da caridade. Se o senhor quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Fábio, eu volto que aqui. Eles acreditem por aquilo que o senhor disser de nós, foi o que ela me falou. Eu quero participar desse negócio aí, sabe? Com o maior prazer. Mas eu vou voltar aqui, é que eu ainda não posso falar tudo sobre um outro livro, não é? E que tem a ver com as missionárias da caridade, mas eu não consegui entrevistar elas de jeito nenhum. Eu digo isso, foi uma experiência humana que há muito tempo eu não me sentia tão atraído por uma realidade, por um conjunto de pessoas que não tinha nada a ver comigo. Elas só cuidam de muçulmanos porque, embora a iniciativa seja cristã, João, nenhuma daquelas, elas atendem crianças, 60 crianças rejeitadas, todas elas com deficiências. E essas crianças são filhas de muçulmanos, não são cristãs. Elas são cristãs, estão num ambiente de perseguição ao cristianismo e estão lá cuidando dos filhos rejeitados dos muçulmanos. É lindo. É justamente isso que você falou. Uma atração que me reporta a algo que é superior. Eu gosto muito porque elas são muito algodão. Aquela roupa da Madre Teresa era o pano mais pobre que tinha em Calcutá. Elas são muito suadas, não é? De proximidade, elas não têm medo do abraço, não tem, não. De se reconciliar com o corpo do outro. E olha, João Paulo II falou disso na Teologia do Corpo, Francisco está falando muito disso, né? Terminou todo um tempo de ácida questão de pedofilia, né? E nós entramos agora com um Papa que tem coragem de abraçar. Isso é lindo, é maravilhoso. É tátil, né? É tátil. João, a conversa tá boa, nós vamos fazer um intervalinho, senão a gente não percebe o tempo passar. É assim mesmo, quando a prosa é boa, a gente não percebe o tempo passar. Obrigado você que está conosco.
A gente volta rapidinho, continuando essa conversa agradável, mais que isso, enriquecedora para todos nós. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco. Quero dizer que amanhã estarei em Belém do Pará, no show Piano e Voz lá no Teatro da Paz. Estou muito feliz de poder voltar a essa terra que amo tanto. No dia 5, no próximo domingo, nós estaremos aí em Franca, fazendo um evento para ajudar a comunidade Halel, nossa querida tia Lolita, que tem essa iniciativa maravilhosa, um trabalho evangelizador que tem desdobramentos sociais. Então, no domingo, dia 5, nós estaremos aí nesse poliesportivo, em Franca, para um grande show, um novo show que chama-se A Estrada Sou Eu. Você é nosso convidado para estar conosco e juntamente com a comunidade Halel que está organizando. No dia 7, eu estarei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No dia 10, em Fortaleza. Dia 12, Santa Bárbara. Dia 14, Campina Grande, o forró, o maior forró do mundo. No dia 16, em Goiânia. E no dia 18, em Belo Horizonte. Essa é a nossa agenda para o mês de junho. Lembrando que se você quiser peregrinar conosco em outubro, nós faremos uma viagem, vamos aproveitar a mística do Ano da Misericórdia e faremos uma peregrinação que vai começar no dia 18 e vai até o dia 30 de outubro. Então programe se você quiser conhecer conosco a Terra da Misericórdia. Nós vamos à Polônia, também passaremos pela República Tcheca e depois iremos conhecer o Santuário de Nossa Senhora Três Vezes Admirável, na Alemanha. Ligue no telefone que aparece aí na sua tela. É uma viagem organizada pela Obra de Maria e pela Canção Nova. Vocês sabem que essas viagens também ajudam a manter esse trabalho no ar. Eu queria fazer aqui uma menção a duas pessoas que eu não conheço pessoalmente, são tios do Everson, que trabalha comigo há 8 anos. Essa família passou por um momento muito difícil, que é a Yuli e o Evandro. Yuli e Evandro são pais do Heitor. E Yuli é irmã do Emanuel. Emanuel saiu para passear com o Heitor e os dois se acidentaram e morreram. Yuli precisou sepultar no mesmo dia o irmão e o filho. E a Miriam, que é a mãe do Emanuel. E nós ficamos muito, eu particularmente acompanhei a história de longe e senti profundamente esse momento de dor da família e gostaria de pedir a oração de todos nós que assistimos o programa Direção Espiritual para essa família que está precisando administrar este momento tão difícil, esse momento de luto que está doendo tanto no coração dessas pessoas. Muito triste, né? Saíram para passear de moto, fazer trilha e aconteceu o acidente. O menino caiu primeiro, o tio, num gesto de proteção, pulou atrás. Caíram os dois num abismo. E infelizmente não teve nenhuma oportunidade de salvá-los. Essas situações são daquelas que parece que todas as palavras do mundo não são suficientes. Não. E uma só já é demais. Aí a gente não sabe se fala ou se cala. Eu acho que o melhor é rezar. É interessante que o sentimento cristão, por exemplo, que nos ocorre, né? Eu nunca vi essas pessoas. Eu senti a dor pelo Everson, né? Que o Everson ficou muito abalado. São primos dele e a família ficou toda muito sofrida. É engraçado, é interessante como a gente identifica esse amor cristão, né? De você sentir a dor do outro, mesmo sem saber quem são, sem nunca ter estado com eles e sentir aquela dor. Pois sabe, Fábio, eu acho que nós às vezes não levamos muito a sério esse fato de não sermos completos. Eu não sou total. Eu preciso de você para ser o mesmo. Quando morre pai, mãe, irmão, parece que morre um pedaço da gente. Principalmente pai e mãe, né? É uma perda que morreu um pedaço danifica bem a gente, né? E eu só me integro no outro. E quando o outro desaparece, principalmente num caso desse, né? De maneira tão surpreendente e assim,
parece que não aconteceu, você acorda e diz, não, mas não é possível, eu sonhei. Foi mesmo. É verdade, a gente se dá notícia todos os dias, né? Não é verdade? A gente morre. Cada um morre. Mas é interessante identificar esse princípio da compaixão nos movendo na direção de um sofrimento que não é nosso e sendo assumido por nós de maneira tão intensa. Eu achei muito interessante experimentar isso, de identificar que isso é um cristianismo, que se nós deixarmos, se a gente de fato intensificar esse sentimento, a gente fica amigo da humanidade. O sentimento nos aproxima muito. A gente não pode perder a capacidade de se extasiar e nem de se indignar. O Papa Francisco tem uma palavra que eu não gosto muito da tradução, mas é isso. Ele disse, olha, não caia na habituação. Não se acostume. Santo Agostinho costumava dizer, o costume mata o êxtase. Mas todo mesmo dia a mesma comida, né? Faz sempre... Depois se acostuma e aquilo perde o encanto. O marido que perde o encanto para a esposa, até o dia que vem a perda. E aí não tem jeito. Quer dizer, eu só peço a Deus que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Né? Por que eu não falei para aquela pessoa eu te amo? Por que eu não dei um abraço mais gostoso? Não é tanto filho que nunca disse isso pro pai. Aí o pai morre. Aí fica aquele remorso. Demora para curar, né? Ixi, às vezes leva uma vida inteira e não consegue se livrar disso, né? Eu não disse aquela palavra. Coisa, não pedi perdão. Não peça perdão. Esses são os tais dos segredos do amor, né? Os 5 segredos do amor. Me explica essa capa. Por que ela é tão... é o celular, né? Isso aqui foi muito pensado, porque o livro começa com essa história da senha. Descubra, né? A senha de acesso para uma vida saudável e feliz. Exatamente. Quem ama, vive melhor, né? Você vai gostar dessa. Aqui no livro eu conto. Tá tão sério esse negócio da senha, que diz que o sujeito chegou no velório e nem chegou perto do morto, já pegou o celular e começou a querer, né, no WhatsApp, Mexer não sei no o quê. celular. Aí não tinha conexão, ele perguntou assim, alguém sabe a senha? Aí a pessoa estava indignada, falou, psst, respeita o morto, tudo junto? Maiúsculo, minúsculo. Quer dizer, então a senha é uma metáfora, uma comparação para dizer que esses 5 códigos são de conexão, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com si mesmo. Abrir-se, por exemplo, escutar. Escutar é uma habilidade que Jesus tinha. Eu estou encantado, Fábio, com a capacidade de Jesus de fazer pergunta. Estou fazendo uma coleção mais que dar respostas, né? Às vezes a pessoa fazia uma pergunta e ele respondia... maêutica. Ele respondia com outra pergunta. O que vocês estão conversando pelo caminho? Lá no Emaús. Essa eu acho muito engraçada. Aí eles falam, você acaso é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esse dia? Curioso também, né? Ele, né? O que vocês estão conversando pelo caminho? Imagina um estranho chega e pergunta... conheço, eu ia falar. Nem te conheço. Aí eles dizem, vocês por acaso deram fora nele, né? E ele, que era Jesus, podia ter dito, é que vocês não estão me reconhecendo, sou eu. Não. Não sei. O que foi? Me conta. Deu a oportunidade deles falarem. Quer dizer, a capacidade de escutar. Chegou para um doente pedindo, me ajuda. O que você quer que eu te faça? Certamente ele não queria um prato de comida, ele queria a cura. Mas Jesus deixava o outro se expressar. Isso é bonito. Um jeito, eu acho que é mais difícil a pessoa ser amável do que ser amorosa. Porque os muito amorosos são chatos. O jeito é tão amoroso, a mãe é tão amorosa que sufoca o filho com tanto amor. Mas criar condições para que o outro me ame, né? Isso eu acho que é um dos segredos do amor. Não só a amorosidade, mas a amabilidade. Você fazia uma distinção de quem tem facilidade de amar e de quem tem facilidade de ser amado, né?
Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então, deixa nos comentários a sua cidade ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.